Olá, boa noite a toda a nossa audiência. Eu sou o professor doutor Gustavo Aires de Arruda, sou docente na Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco e coordenador do Grupo de Pesquisa em Estilos de Vida e Saúde, GPES. Hoje tenho o prazer de moderar o 10º Diálogo Virtual. Esse evento tem como tema Estilo de Vida e Saúde, contribuições do exercício físico e nutrição. Peço nesse momento para que você que está assistindo já curta essa live, compartilhe com as pessoas que você sabe que podem ter algum interesse, nos ajude a levar esse projeto para mais pessoas. Hoje temos o prazer de contar com a presença de grandes palestrantes, o professor doutor Heuri Frank Pereira Bacurau e a professora doutora Yara Lucy Fidelix. Vamos aos temas e a uma breve apresentação do currículo dos palestrantes. O professor Heuri irá ministrar a palestra Exercício Físico e Emagrecimento, Mitos e Novas Perspectivas. Ele fez graduação em Educação Física pela Universidade de São Paulo, EF, USP, e Nutrição na Universidade de Guarulhos. É mestre em Fisiologia Humana pela Universidade de São Paulo, ICB, USP, e doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo, ICB, USP. Realizou pós-doutorado na área de Ciências Biológicas na Universidade de Mogi das Cruzes e atualmente é professor livre-docente no curso de Educação Física e Saúde da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. A professora Yara Lucy Fidelix abordará o tema Exercício Físico e Aspectos Psicossociais em Adolescentes com Obesidade. Ela é graduada em Educação Física pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, mestre em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutora em Educação Física pela Universidade de Pernambuco. Atualmente é professora adjunta do Colegiado de Educação Física da Universidade Federal do Vale do São Francisco, a Univasf. Professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Univasf e vice-coordenadora do Grupo de Estudos em Psicologia do Esporte e Exercício Físico, GPEX. Passo neste momento a palavra para o palestrante, professor Frank. Agradeço a presença de vocês previamente. Professor Frank, pode ficar à vontade para fazer a projeção dos seus slides. Ok, deixa eu só compartilhar aqui. Pronto, vocês estão vendo? Deixa eu colocar no módulo de apresentação. Está projetando? Pronto, está no modo de Boa. apresentação. Bem, eu agradeço ao Gustavo aí, né, que me convidou para participar desse evento. Agradeço a todos vocês a presença, a professora Yara, que está aqui comigo, me ajudando nessa tarefa, ajudá-la, a gente comprar uma coisa bem legal para vocês. E eu vou começar falando, como o Gustavo falou, né, desse tema aqui. E basicamente, nessa meia horinha aí, eu tenho que tomar muito cuidado, que eu sou meio falador, eu falo demais, mas basicamente falar um pouco, o que eu vou abordar, mito e verdade. Vou falar um pouquinho da parte, de forma simples, molecular, mas dessa ideia desse mito de como o exercício emagrece. Basicamente, o que eu quero falar é assim, porque muitas pessoas pensam que o exercício emagrece ao queimar gordura, né? Então, queima gordura. Aí você fala para o aluno, por exemplo, na graduação, você diz assim para o aluno, olha, não é por meio da queima de gordura, é pelo déficit calórico. E aí, claro, né, você é autoridade, você fala, e o aluno fica ali meio assim, sem entender, né? E claro, ele aceita, né? Mas a minha ideia hoje é tentar falar um pouquinho sobre umas hipóteses, né? No sentido que, sim, é o déficit, mas o que o exercício tem que nesse déficit, e como que essa energia é usada, esse déficit, como ele é manipulado de uma forma que às vezes você engorda, no caso do déficit você não vai engordar, e se tiver superávit você engorda, tá? Então, vai ficar bem clarinho isso aí. Bem, o Gustavo já me apresentou, né? Eu não sabia, então fiz alguns livros, eu gosto muito de escrever, né? Tem alguns livros antigos, até livro de criança eu já andei fazendo, né? Esse é meu último, eu gosto muito da área de nutrição esportiva. E esse aqui, depois, se vocês quiserem, né? Não tinha o que fazer muito, uma época eu resolvi fazer um romance nutricional. Então, se vocês quiserem, depois mandam por e-mail aqui, eu mando o PDF para vocês gostem. Bem, tenho também um canal no YouTube, né? Isso aqui faz tempo dessa tela. Se quiser lá, é Falando Francamente. Sempre estou postando pesquisa, essas coisas lá. Bem, já me falou isso aqui e tal. Meu Instagram, vamos lá. Bem,
Primeira coisa interessante quando a gente pensa nessa coisa de mitos e verdades é a gente entender que muitas pessoas hoje estão dizendo que, tá? Então, aqui quando eu vou falar de emagrecimento, eu vou falar de forma geral, tá? Não vou. É claro que emagrecimento de uma pessoa que não tem sobrepeso ou tem sobrepeso, obesidade, pode não ser exatamente a mesma coisa, mas a gente vai tentar falar de um modo geral para entender. Então, uma coisa que saiu uns artigos recentes bastante interessantes, onde os autores falavam assim, olha, talvez a obesidade seja a doença mais que menos tem prevenção no mundo, né? Então a gente quando geralmente vai trabalhar, seja na nutrição, seja na educação física, a obesidade, muitas vezes a gente já aceita o fato de que a pessoa está obesa. E aí, a primeira ideia aqui é a gente entender bem o mecanismo por meio do qual o exercício, por exemplo, ou a dieta emagrece, é porque, segundo esses autores, talvez, por uma certa perspectiva, em termos fisiológicos, por exemplo, a obesidade não teria cura. O que eu estou dizendo? Estou dizendo assim, basicamente o que eu quero dizer. Talvez você emagreça, tá? Mas podem acontecer uma série de mudanças durante o período que você estava com excesso de peso, que, por exemplo, vão ficar ali em termos metabólicos, hormonais, moleculares, sempre tentando te trazer de volta para aquele estado de obesidade, tá? Isso é uma formulação que eles têm para tentar justificar, por exemplo, o reganho, né? Reganho de peso. A gente sabe que perder o peso é difícil, mas mais difícil ainda é sustentar esse peso perdido. Então, os indivíduos dizem assim, por que as pessoas ganham peso de novo? Pode ser porque justamente ao ficar obeso, você, por exemplo, cria um novo ajuste de vários aspectos da sua fisiologia, e isso vai ficar jogando contra você, vamos usar, falar o termo popular, no futuro, tá? Então, aqui nesse artigo, né, basicamente, ele fala isso, se a obesidade é curável e tal, então ele dá uma coisa aqui, né, de todos os fatores que interferem, claro, a gente sabe fatores biológicos, né, então, por exemplo, desde o papel lá da epigenética, né, as condições nas quais você ficou dentro do útero materno, quer dizer, se sua mãe tinha sobrepeso, se ela não tinha sobrepeso, será que isso vai mudar os seus genes, o seu sistema nervoso, para no futuro você ter mais propensão para ganhar peso, para ser diabético, né? Então, fatores biológicos, o ambiente uterino, sexo biológico, a idade, né? Doenças crônicas. E aí, teoricamente, tem os genes, né? Suscetibilidade de genes, quer dizer, há muito tempo atrás, que 2006, tal, os caras já tinham identificado mais de 600 genes diferentes que tinham alguma contribuição. Então, praticamente, cada gene que contribui para a obesidade, ele contribui com um pedacinho. E aí a ideia é assim, você pode ter todos esses genes no conjunto, cada um contribuindo um pouquinho, pode ser que a contribuição total, vamos dizer assim, seja no sentido de potencializar o seu ganho de peso ou de dificultar esse ganho, mas de certa forma, todo mundo, se tiver a pressão ambiental no sentido apesar de você ter uma resistência, vamos dizer assim, né, você tem lá uma tendência a não ganhar peso. Mas se o ambiente tiver uma pressão positiva, ou seja, um ambiente obesogênico, onde você gasta pouca caloria e ingere muito, mesmo essa resistência que você tem ali, vamos dizer, natural, ela vai sendo vencida, tá? Então, uma série de fatores que estão envolvidos aí, porque hoje é muito comum a gente falar assim, olha, emagrecimento é igual ingestão ou gasto. Então o cara fala, mas não é matemático. Claro que não é matemático, porque por exemplo, lembro de um estudo que saiu recentemente, os caras fizeram basicamente fizeram uma pesquisa bem simples. Davam 300 calorias a mais para as pessoas na forma de batata frita, né? Então as pessoas comeram batata frita um mês e 300 calorias a mais. Então, se a gente falar assim, qualquer energia a mais engorda, eles testaram isso. Então, um mês as pessoas comendo batata frita a mais e depois de um mês ninguém engordou nada. Aí você fala, mas como é que pode ninguém engordar nada? Porque dependendo do que a gente vai falar aqui, né, o seu corpo ele vai tentar manter um ajuste, tanto para baixo como para cima. Então, pequenos aumentos ou pequenas diminuições podem, por exemplo, fazer com que o seu corpo adquira comportamentos que explicam por quê. Quando você usa um programa lá para calcular, né, embora isso seja errado, aqueles 7.000 calorias, um quilo de gordura tem 7.000 calorias. Quando você usa essa matemática, e depois você vai ver se o seu cliente ele não emagrece nessa velocidade, às vezes mais rápido, mais lento, porque existem fatores, compensações, seja do metabolismo, seja comportamentos. Então, claro que não é matemático, mas no frigir dos ovos, descontando todas essas compensações, no final vai ser uma relação de gestão e gasto, né? E aí o que eu queria falar bem rapidinho é justamente essa ideia que as pessoas têm desse tal de ponto de ajuste, né? Então, teoricamente, embora os mecanismos sejam provados,
a partir de uma série de evidências, eles sugerem que possa ser com que você tenha lá um ponto, né, que o seu organismo, o seu sistema nervoso central, várias regiões do sistema central, decide, olha, o peso do Frank é 70 quilos, aí eu fico obeso, fico com 130, eu emagreço, mas talvez, dependendo do tempo, pessoas que ficam obesas muito tempo, elas podem reajustar, segundo essa teoria, reajustar o peso para agora, se o sistema nervoso considerar que o correto é 130 ou 120, que era que eu estava, e é isso que vai ficar contribuindo para eu voltar a ganhar peso, tá? Então, embora na prática a gente não tenha os mecanismos escritos para dizer, não, realmente tem um set point, evidências experimentais, teóricas, uma série de fatores junto para juntar a afirmação que pode ser que exista esse set point, tá? E aí, então, claro, aqui, né, é só uma figura, nesse paper eles falavam que a obesidade ou o ganho de peso, o pessoal geralmente não pensa na prevenção, quer dizer, não deixar ganhar peso, ou prevenção secundária, né, evitar que essa obesidade se complica, e na prevenção terciária que o problema piore mais ainda. Então eles falam, olha, por que é importante a gente entender exatamente como eu emagreço através do exercício da dieta? Porque provavelmente a gente não pode ficar errando, tá? Tem autores que dizem que um fator que no Ocidente as pessoas não estão prestando atenção quando se engorda é essa mania da pessoa ficar fazendo dieta, ganha peso, perde peso, ganha o famoso efeito ioiô, ou seja, a longo, médio prazo, isso vai fazendo com que a pessoa, em termos líquidos, ela vai engordando. Tem evidência, talvez, até atletas que ficam tentando bater peso, com o tempo, pode ter uma composição maior. Aí eu não vou entrar nesses detalhes aqui, mas esse trabalho também fala, né, questão da prevenção primária, secundária e até terciária. Mas aqui era para dizer a tal do set point. Então, basicamente, a ideia do set point eu tenho ali uma programação, né, que vai, de certa forma, tanto me evitar que eu perca peso, ou eu ganhe peso. Você fala assim, mas ganha peso? Todo mundo ganha. Sim, ganha, mas na maior parte dos tempos, das vezes, as pessoas, a gente acredita que se a gente comer 1 caloria a mais por dia, vai ganhar peso. Não tem compensações, é um processo em escada. Você ganha um patamar, a sua demanda energética aumenta, você tem que ou diminuir a atividade física, ou ter algum comportamento, ou comer mais, ou uma combinação disso, tá? Mas, de qualquer forma, se eu, aparentemente, chego a ter sobrepeso por muito tempo, obesidade por muito tempo, eu posso, a partir do momento que eu melhoro meus comportamentos, passo a fazer exercício, passo a fazer dieta, a gente vai ver que não é só isso, eu posso ter uma dificuldade nesse sentido em função desse novo ajuste que eu tenho, tá? Então, segundo alguns autores, apesar que eu disse, apesar de nós não termos os mecanismos moleculares provando, batendo o martelo, ó, não, a teoria do set point é uma coisa verdadeira, tal. Uma evidência que alguns autores também gostam de talvez dizer, olha, pode ser o set point, talvez o fator adicional que comprove que isso existe, é a questão do reganho de peso, né? Então, quando você emagrece, então tem muito trabalho que mostra, né? Às vezes as pessoas que nem a professora Yara, ela vai falar de adolescente, né? Então eu lembro que há um tempo atrás eu li um trabalho que adolescente tinha feito cirurgia bariátrica, 2 anos depois, eles tinham perdido peso e tal, aí você ia avaliar hormônios desses indivíduos, e aí, nesse estudo ele faz uma comparaçãozinha bem simples, não? Então, por exemplo, se você pegar GLP-1, peptídeo YY, colicistoquinina, menina, são todos hormônios gastrointestinais que estão ligados, por exemplo, à saciedade, enquanto a grelina está ligada à fome. E aí esses estudos mostram que muitos desses indivíduos que vão fazer dieta, às vezes fazem uma bariátrica, claro que tem tipos diferentes aí, né, de bariátrica, que os hormônios que estão ligados, vamos pensar, né, leptina também aqui, que no caso, além de dar saciedade, aumenta o gasto calórico, diminuem, enquanto, por exemplo, hormônios como a grelina estão aumentados. E a grelina é um hormônio que envolve com fome, aumenta a fome. Então, isso aqui seria, por exemplo, um efeito do tal do set point, né, querendo que você volte para aquele maior peso, aumentando a fome e também ajudando, seja por hormônios como a leptina ou mudança de comportamento, que você passe a gastar menos energia, tá? Então, isso é só para mostrar que, basicamente, eu quis falar isso rapidinho, para a gente entender a importância de quando abordar a questão do emagrecimento, seja com exercício e dieta, e claro que a gente sabe pela pesquisa que o ideal é combinar os dois por vários fatores, isso tem que ser feito com atenção, porque não dá para ficar, talvez, brincando, errando, perdeu peso, voltou a engordar tal, porque isso pode, a médio e longo prazo, levar uma pessoa a um estado
que, segundo essas pesquisas sugerem, pode ser muito difícil a partir daí sustentar uma perda de peso. Daí a pergunta que alguns pesquisadores estão tendo, que é, será que realmente a obesidade é curável? Será que eu não preciso começar realmente, entre aspas, pegar no pé da população para evitar que as pessoas engordem? Tá? E aí, essa é a parte principal que eu queria falar, é justamente como acontece o emagrecimento. Então, comecei a falar para vocês hoje, eu falei assim, olha, você diz o seguinte, olha, geralmente não é, porque qual que é a ideia? Trabalha aqui, ó, os desafios científicos da teoria da queima de gordura, tá? Então, é meio lógico, é meio intuitivo que você pensa assim, bem, o exercício emagrece porque ele queima calorias. Aí começa a vir uma série de coisas, pessoas que, por exemplo, não querem passar de uma certa intensidade de exercício porque elas querem atingir uma intensidade de exercício onde tem maior queima de gordura. E aí o problema que a gente vê na prática é que, por exemplo, então, quando você fala aqui da teoria do fat burner, o que a teoria do fat burner diz, basicamente? Você, durante o exercício, tem lipólise, que de fato acontece, você tem lipólise, né? Quer dizer, você começa a quebrar ácidos graxos, seja do tecido adiposo subcutâneo, visceral, joga na corrente sanguínea, você está tendo um processo de lipólise, e aí, teoricamente, a tua massa muscular que está sendo exercitada capta esse lipídio e oxida. Então, segundo a teoria do fat burner, o exercício bom seria aquele exercício que, seja durante, seja depois na recuperação, tá? Daí o tal do EPOC que entra. Seja durante, seja depois do exercício, aquele exercício no qual você joga a gordura na corrente sanguínea, lipólise, e ao mesmo tempo oxida. E aí, ele fala que tem alguns problemas dessa teoria, porque na prática, sim, a favor da teoria tem o fato que eu acabei de dizer, que é, ao fazer exercício, você tem lipólise. Isso aumenta, né? Então, aumenta a quantidade de ácido graxo na corrente sanguínea. Segundo problema, aí começam os problemas. Então, a questão da lipólise é algo favorável. Aí a questão que já não bate na prática, qual que é? Se, por exemplo, se você sai de 25% do VO2 no exercício leve e vai para um exercício com 85% do VO2, exercício intenso, você percebe que proporcionalmente, em termos percentuais, o uso de gordura diminui, por exemplo. À medida que o exercício vai ficando mais intenso, você também tem a coisa de que, vamos passar assim, de um exercício mais aeróbio, indo, não necessariamente anaeróbio, mas indo na direção dele. Você começa a se focar mais nos substratos intramusculares do que aqueles circulantes. Então, quer dizer, o fato de ter lipólise, mas à medida que a intensidade de exercício foi aumentando, a relação de gordura vai diminuindo, o carboidrato vai aumentando, é um primeiro ponto negativo. Segundo ponto negativo é justamente esse que, à medida que vai ficando mais intenso, eu vou focando nos substratos intramusculares. Um terceiro ponto matador é o fato que, seja exercício intenso, seja o exercício leve ou moderado, ele não aumenta a oxidação de gordura nas 24 horas. Né? Quer dizer, então, se eu estou emagrecendo e é queima de gordura, por que a minha oxidação de gordura nas 24 horas não aumenta? Então, o que esses caras estão propondo? Alguns caras estão propondo uma teoria que seria essa daí, né? Redistribuição de carbono e nitrogênio. Bem, basicamente, de uma forma muito simples. Por que um exercício... Então, a gente fala para o aluno, olha, não é queima de gordura, é gasto calórico. Então, segundo esses autores, por que um gasto calórico, ou por que um exercício intenso emagreceria mais, desde que a pessoa pudesse ser capaz de fazer, do que um exercício leve ou moderado, supondo que a pessoa possa fazer todos os exercícios? Porque os exercícios, aí ele começa a falar justamente isso. Quanto mais intenso o exercício, né, mais desgaste ele vai fazer em algumas estruturas. Então, aqui, por exemplo, ele mostra aqui, ó, regeneração do tecido muscular, reposição de combustíveis que foram gastados no exercício. Olha que coisa bastante interessante aqui, ó. A gente não fala muito isso, mas um dos tecidos que sofre maior desgaste durante o exercício, por exemplo, aeróbio intenso, é o epitélio respiratório, tá? Então, olha que interessante. Então, a primeira coisa que eles falam dessa teoria é o seguinte, primeira coisa, o exercício, ele vai te emagrecer, porque, como consequência dele, você vai ter esse déficit, né? Vai acontecer porque você precisa gastar energia para recuperar o organismo. Isso é a primeira coisa. E olha outra coisa interessante que ele faz. Quando você come, daí o nome, né? Redistribuição do carbono e nitrogênio. Ó. Quando você come, você coloca lá carboidrato, lipídio, proteína. Então, o que ele quer dizer de carbono? Quando ele fala carbono, aí ele está se referindo a lipídios e carboidratos. Quando ele fala
Nitrogênio, ele está falando de proteína. Então, você está um certo tempo sem comer, quando você come, no período pós-prandial, ou seja, no período pós-refeição, esses carboidratos, esses lipídios e essas proteínas, elas vão ter que ser lançadas para algum lugar. Se você é aquela pessoa, por exemplo, que tem pouca energia, então vamos imaginar o seguinte, você comeu 4.000 calorias, 2.000 você gastou lá para fazer o exercício. Estou viajando, tá? 2.000 você gastou, por isso sobra 2.000. Se você, com essas 2.000, tem que regenerar, reconstruir o seu corpo, você não tem energia para guardar, para engordar. Você vai reconstruir o organismo. Agora, vamos imaginar que um cara sedentário, ele comeu as mesmas 4.000, quase não gasta nada com exercício, e sobra lá, sei lá, 3.500 para ele. O que ele vai fazer? Ele vai fazer, por exemplo, vai pegar células da medula óssea, né? Vai levar para o tecido adiposo, vai fazer novos adipócitos e vai guardar aquela gordura. Tá? Então, segundo essa teoria, a gente não emagrece porque a gente queima gordura na hora do exercício, mas a gente emagrece a médio e longo prazo dependendo do que o exercício, do grau de estresse que o exercício causa no nosso organismo, porque isso implica em regenerar o organismo, reconstruir o organismo, repor células e tudo mais. Então, isso é legal também porque justifica, pelo menos encaixa melhor em termos que faz sentido, né? Tem um certo sentido, da diferença do porquê um exercício mais intenso, que gasta, claro, mais calorias, emagrece mais do que um exercício leve. Tá? Então, aí, isso é uma ideia, então, para a gente falar um pouco, né? No título da palestra, o tal do mito. Então, o mito é que não é queima de gordura, né? Então, talvez o mecanismo aí, ninguém sabe, na verdade, o que eu estou dizendo é que ninguém sabe, na verdade. Não é a queima de gordura, os caras sabem com certeza, que não é isso. A questão é, o que é? Uma proposta que está surgindo agora é que o exercício emagrece, talvez porque você vai gastar energia, se é ativo, reconstruindo, remodelando o organismo. Se você não é ativo, você vai estocar energia e você engorda. Essa é uma coisa interessante. Agora, uma outra coisa bacana que decorre desse princípio é que a gente fala assim, então, você está falando, Frank, quer dizer, né, pelas ideias, claro que eu estou dizendo que o que emagrece é o gasto calórico, esse déficit, e esse déficit ocorre porque eu tenho que reconstruir tecidos respiratório, tecido adiposo, tecido muscular, etc. Agora, a grande questão que a gente fala muitas vezes para os alunos é assim, quanto mais quanto mais você gastar, mais você vai emagrecer. A grande questão é, será que tem um limite? Então, eu estou dizendo assim, na prática a gente observa que exercício, ele emagrece, mas ele não é um negócio, né, uma coisa assim, vai emagrecer extremamente a pessoa. Dieta, também não tanto. Então você junta os dois, emagrece mais. Então, a questão é, será que se eu começar a fazer exercício, eu vou aumentar meu metabolismo basal e vou emagrecendo? Um problema aí pode ser que, olha aqui, ó, um novo mecanismo, segundo eles falam, né, da restrição de gasto energético. Olha aqui, como é que... Vou colocar essa imagem aqui primeiro só para mostrar. Então, você pega aqui, ó, que é um camundongo, por exemplo, ele é sedentário e ele começa, sei lá, você bota uma rodinha na gaiola dele e ele começa a fazer exercício. Então, você vai vendo que tem um aumento aqui no gasto dele. Mas chega uma hora, olha aqui, ó, que mesmo você sendo muito, muito ativo, você não vai aumentar o gasto calórico das 24 horas. Então, olha o que eu estou dizendo. Quando você prescreve exercício ou dieta, você lembra que tem quantos minutos eu tenho? Só para falar aqui, eu não estou vendo aqui. Quantos minutos eu já falei? Só estou no final, só para... Você sabe, Renata, quantos minutos eu já falei? Só para não atrasar, mais ou menos? Uns 20? Frank, Oi. pode continuar tranquilo aí, a gente ainda tem mais uns 10 minutinhos de fala para você, tá Ah, bom? tá, não, só para saber, é Passar um legal. pouquinho não tem problema, não. Tá, não, só porque eu falo demais. Então, vamos lá. Olha que interessante, ó. Quando a gente faz uma dieta, a gente chega na faculdade de nutrição, educação física, a gente fala assim, olha, o corpo humano, nas 24 horas do dia, ele gasta energia basicamente com 3 componentes. Metabolismo basal, ou repouso, que algumas pessoas usam como se fosse sinônimo, não é exatamente a mesma coisa, mas basal, é aquele mínimo de energia que eu preciso para sustentar as minhas estruturas, né? Efeito térmico do alimento, que é a energia que eu preciso para processar o alimento, digerir, absorver e tal. Por exemplo, uma curiosidade, por isso que muita gente às vezes aumenta o conteúdo de proteína da dieta, né, quando quer emagrecer, faz uma dieta hiperproteica, porque confia, além do efeito da saciedade, confia que essa dieta tem
vai levar a um maior gasto na digestão, então não vai sobrar muita caloria para engordar. Bem, então, metabolismo basal, efeito térmico do alimento e gasto com atividade física, tá? Então, segundo essa ideia aqui, os caras perceberam que, por exemplo, você pegava lá sedentário, então vamos imaginar, qual é um fator que geralmente determina o seu gasto? A sua massa. Pegava um sedentário, o sedentário precisava de 2.800 calorias por dia. E um ativo fazia exercício, caramba, mas também tinha a mesma massa, apesar de ser ativo, gastava 2.800 calorias por dia. Então, o que eles começaram a perceber? O que muda, segundo algumas ideias, em populações, é quanto você gasta nesses três componentes. Então, por exemplo, você costuma falar, quando explica para o aluno, que no metabolismo basal ele justifica 60% a 70% do seu gasto diário. E a atividade física, por exemplo, 20% a 30%. Esse 60% a 70% ele seria mais parecido com o de uma pessoa sedentária, enquanto que o ativo a proporção seria maior para a atividade física. Ou seja, o que esses caras mostram, tenta ver essa figura aqui, então, por exemplo. Ó. Então, sedentário, ativo, extremamente ativo. Então, olha só. O que acontece aqui, ó? Você, quando você fazendo atividade física, então repara, você começa a fazer atividade física aqui, ó, começa a deixar de ter funções que não são essenciais, e então você vai, por exemplo, emagrecer. Então, você tem lá, todo indivíduo obeso é inflamado, vamos dizer assim. Então, olha aqui, ó. Quando você começa a fazer exercício, você está gastando energia, você começa, então, parar de manter a inflamação e vai gastando energia. Mas chega um momento, olha só, então o cara aqui, vamos supor, gastou 1.000 calorias por dia com exercício, daqui a um tempo 2.000, 3.000. Vai chegar uma hora que ele não vai ter mais inflamação para deixar de produzir. Ou seja, um obeso estava gastando parte da energia dele em manter o tecido adiposo elevado, em manter a inflamação. À medida que ele começa a emagrecer, ele começa a tirar essas funções. Olha aqui outra coisa aqui, ó, por exemplo, pensa no organismo feminino. Mulheres que têm mais peso, mais sobrepeso, costumam ter hormônios sexuais mais altos. Isso pode estar ligado a câncer de mama, a alteração reprodutiva, né? E é o que acontece aqui, ó. Aí, à medida que a pessoa vai ficando ativa, ó, o excesso com estrogênio, progesterona, testosterona vai diminuindo. Olha aqui, ó, a parte do eixo hipotálamo e hipófise, ó. Cortisol, norepinefrina. Então, o cara está sedentário, ele é muito estressado, ele é muito desordem, começa a fazer isso, começa a regular, ó, não vai gastando mais energia com esses excessos, ou seja, não vai gastando mais energia de manter a inflamação, porque isso aqui são funções não essenciais, mas vai chegar uma hora, se você continuar aumentando, começar a ficar muito ativo, gastar muitas calorias por dia, vai chegar uma hora que você vai começar a não ter energia suficiente para manter funções essenciais. Quando você, por exemplo, vê isso na prática, antigamente não chama mais assim, tá? Mas antigamente tinha uma condição que chamava tríade da mulher atleta. Corredoras, isso aparecia em ginastas. Então, imagina uma ginasta que treina 6 vezes por semana, 6 horas por dia e come 30% de caloria a menos. O que vai acontecer? Se você descontar a energia que ela usou no treino, o que vai sobrar de energia para ela não vai ser suficiente para ela manter as funções essenciais. Então, nessa tríade da mulher atleta, qual que era uma marca registrada? Ela começava a não ter mais ciclo menstrual. Por quê? Não tinha energia para manter. O que começava a acontecer também? Perda de massa óssea, porque não tinha energia para manter. Então, repara, basicamente, toda essa enrolação que eu estou falando para vocês, o que eu quero dizer? Eu sei que o exercício, na teoria, eu sei que o exercício emagrece, claro, por déficit calórico. Aí aquela proposta anterior falava que esse déficit calórico é explicado justamente porque o exercício ele vai desgastando você, de certa forma, você tem que repor isso. Agora, a questão é, então legal, então se eu gasto 1.000 é bom por dia, se eu começo a gastar 2.000, 3.000, 4.000, aparentemente não vai dar certo, tem um limite. Por quê? Chega uma hora que provavelmente se você começar a gastar calorias demais, mesmo com exercício, esse é um conceito que chama, talvez fique mais fácil, chama disponibilidade de energia. O que é isso? Então, aquele cara lá das 4.000 calorias. Então, a pessoa consome 4.000 calorias por dia. Vamos imaginar que ela gastou 2.000 com exercício. Sobra 2.000 para fazer essas funções vitais que eu estou falando. Isso é o tal do conceito de disponibilidade de energia. Segundo essa teoria aí do teto que ele está falando, da restrição, se você
insistir em começar a gastar caloria demais, como acontece, né? Por isso que eu falei, o nome não é mais hoje tríade da mulher atleta, porque acontece com o homem também. Você vê isso, por exemplo, esses treinos que a gente vê aí de mariners, de SEAL, esses caras, esses indivíduos eles começam a ter descalcificação óssea, por quê? O treino é muito intenso, eles não conseguem comer as calorias suficientes. Então, na prática, tem um teto, né? Então, se você começar a querer emagrecer, aumentar o gasto com o exercício, você vai ter problemas de saúde. Então, é um limite, né? Então, é um limite aqui, aparentemente pode ser que exista. Então, por exemplo, hoje, segundo alguns autores, é muito comum você falar assim, treinar demais dá overtraining, né? Overtraining, tá? Treinar demais dá overtraining. Tem autores dizendo assim que toda pesquisa sobre overtraining e exercício está contaminada por um fato. O fato que muitos estudos não levaram em consideração o gasto energético. Então, pode ser que muito daquilo que a gente fala assim, pô, eu sou um treinador lá, meu atleta entrou em overtraining, começou a apresentar uma série de efeitos que a gente chama de overtraining, eu achei que foi porque eu não periodizei, eu achei porque a carga de treinamento foi muito alta. Segundo esses caras, talvez não dê para saber em muitas pesquisas, porque eu não sei se, na verdade, ao invés de ter sido excesso de carga de treinamento, foi, na verdade, que a pessoa estava com dieta insuficiente, não tinha energia. Então, não tem energia suficiente, o sistema começa a pifar. Então, hoje em dia, né, as pessoas estão tentando verificar, na hora de pesquisar, por exemplo, o overtraining, como é que eu separo isso? Quer dizer, se na pesquisa de overtraining você reparar que o indivíduo está consumindo menos caloria que ele precisa, provavelmente não é overtraining. Então, é só uma curiosidade. E aí, para a gente terminar aqui, porque a ideia era mito, perspectiva, né? Então, perspectiva, né? Vamos falar assim, vamos traduzir isso numa palavra popular, dica, né? Então, esse trabalho aqui, ó, olha aqui, papel do sono suficiente e do desalinhamento circadiano na obesidade. Então, esse trabalho é bem legal. Todos esses trabalhos, tá, se vocês quiserem, depois eu mando para vocês, não tem problema. A apresentação, claro, o trabalho. Mas esse trabalho, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, olha, pode ser, na verdade, ele diz o seguinte, os autores dizem que não dá para explicar o ganho de peso ou a obesidade, por exemplo, só com os dois fatores tradicionais que a gente fala, que quais são? Pouca atividade física e ingestão calórica excessiva. Esses caras estão dizendo que um fator importante na sociedade moderna, que ninguém está abrindo o olho para ele, é a quantidade insuficiente de sono. Tá? Então, o que ele chama de quantidade insuficiente de sono? Pessoas que, por exemplo, dormem menos em média que 7 horas por noite, dormem 5, 6 horas. Tá? E uma outra coisa importante, então são duas dicas, ou seja, se você é um personal, nutricionista, tal, tá fazendo tudo direitinho em termos de treino de dieta, mas não prestar atenção, não orientar o seu cliente, por exemplo, quanto à qualidade e quantidade de sono, e se ele não está tendo esse negócio aqui que chama, o que é desalinhamento circadiano? Tem até aqui depois, quando você for a gravação, você para a tela e tal, mas basicamente, né, insuficiência de sono, claro, não dormir o suficiente. Desalinhamento circadiano é que nós possuímos o quê? Um ciclo orgânico que diz, olha, tem hora que você tem que estar acordado, tem hora que você tem que estar dormindo, né? É o ciclo sono-vigia. Então, basicamente, o que acontece com a gente? Né? Aqui agora, eu estou em São Paulo, deve ser 19 alguma coisa, quase 8 horas da noite, e claro que eu estou entrando num ritmo, num momento do meu organismo que está dizendo, à noite você tem que dormir. Né? E o que muita gente faz? Fica, né? Então, você deveria, na prática, ter um dia com bastante luz, bem iluminado, e o período da noite com menos luz, com penumbra. Para o seu organismo, por exemplo, tem vários mecanismos que é complicados agora, mas para o seu organismo de dia, entender bem o que é dia e é noite, para ele ter essa ritmicidade dele. Mas aí a gente fica nos portáteis, fica no computador, vai para a cama, fica no celular, vai para os streamings, fica lá vendo televisão até tarde. Outra coisa, você vai comer de noite, né? Então, muita gente pensa assim, comer à noite é porque o carboidrato é que nem a Cinderela, ele vira uma gordura. Não. Muito provavelmente, o problema de comer à noite é que você desajusta o ritmo. E aí, por exemplo, olha o que acontece, olha que legal aqui, ó. Ó, ele fala aqui, ó, o sono insuficiente, o desalinhamento circadiano, quer dizer, fazer coisas, trabalhar, ficar assistindo TV, ficar comendo à noite quando você deveria estar descansando,
são comuns na sociedade moderna. Mas olha que interessante aqui, ó, eles estão ligados. Esses dois fatores também estão ligados ao ganho de peso e obesidade. Mas olha que interessante. Se você passar em média, né? Então falar assim, hoje eu estou revoltado, eu não vou dormir hoje, vou ficar acordado, vou passar a noite em claro. Beleza. Segundo esses estudos sugerem, ó, ó que coisa boa. Ó a dieta, ó, acabamos de inventar aqui juntos a dieta de emagrecimento, teoricamente. Por quê? Ó, se você não dorme, você passa a gastar amanhã, em média, 100 calorias a mais. Ó o lado ruim aqui, ó o tiro no pé. Por outro lado, embora amanhã você vai estar gastando mais caloria, ó o que vai acontecer com a ingestão aqui, ó. Então, apesar de eu gastar mais, eu desajustar e meu gasto calórico ficar maior, olha a ingestão. Olha o que acontece aqui, ó. Esse cara, às vezes, ele até dormiu o suficiente, mas fez coisas fora da ordem lá, né? Foi trabalhar à noite, turno invertido, ó. Também altera o apetite, tá? Então, esses caras estão mostrando que muitas vezes as pessoas engordam, não é necessariamente porque elas estão gastando pouco ou comendo demais, mas a partir do momento que elas não dormem o suficiente ou fazem coisas nos horários não muito adequados, elas desregulam o organismo e aí, a partir dessa desregulação, passa, por exemplo, a gastar caloria de forma diferente ou consumir alimentos de forma excessiva, tá? Então, só para mostrar a dica aí, que assim, na prática, para explorar, a gente precisa prestar atenção também nessa questão do sono. Então, só esses gráficos aqui mostrando que é a diferença. Só para ver aqui, ó, esse azulzinho é a pessoa que está de dia, ó, o gasto calórico de noite cai, ó. Ó o cara aqui que não dorme, tá? Então, isso acontece para os hormônios, tudo. E aqui ele até brinca. Ó que doido. Lembra que eu falei lá no outro trabalho? Eu falei assim, olha, a grelina é um hormônio da fome. Olha que curioso aqui, ó. O cara, quando não dorme, ó, mesmo o hormônio da fome estando baixo e os hormônios da saciedade estando altos e a fome diminui, ainda assim o cara come de forma excessiva. Você bagunça totalmente o organismo. Por exemplo, tem uma proposta que é aquela proposta, né? Como é que é? Comer intuitivo, né? Voltar a perceber os sinais fisiológicos para comer quando tem fome e tal. Esse cara aqui tá lascado, ó. Porque os sinais de fome, saciedade dele não estão orientando mais esse cara, tá? Então, só basicamente eles falam que ó, o sono insuficiente até aumenta o gasto, mas ó, vai bagunçando os hormônios, aumenta o apetite e no final das contas você tem balanço calórico positivo. Você vai guardar isso lá no tecido adiposo, tá? Então, basicamente, a gente quer dizer olha, primeiro, prestar atenção que ganho de peso ou obesidade é uma coisa séria no sentido que talvez isso desregule a minha fisiologia. Como assim? Claro que eu sei que desregula a fisiologia, mas não só em termos de ter disfunções metabólicas, mas desregula a minha fisiologia de tal modo que eu posso reajustar o que o meu corpo entende como é o meu peso correto, né? O tal do set point. Isso aí poderia explicar porque às vezes as pessoas emagrecem e voltam a ganhar peso. Daí eu parti para a ideia principal, que é tentar dizer, aquele mito, que o exercício não emagrece queimando gordura, mas por outro mecanismo. Por quê? Porque isso é interessante, porque a partir de agora eu posso estender, porque crossfit, porque o intermitente, porque a musculação, porque o aeróbico, porque qualquer exercício, desde que ele leve ao gasto calórico, faz com que a pessoa emagreça, tá? Então, essa é a primeira ideia. Mas, apesar disso, a gente vê que quanto eu posso emagrecer com exercício, tem um limite, que nem eu comentei. O exercício não é uma coisa assim, não é o top do top do top que vai te emagrecer. E aí, talvez uma coisa que isso aconteça, é porque eu posso gastar caloria, mas se chegar uma hora que começa a gastar caloria mais por dia, não vai sobrar caloria da minha dieta para eu fazer as minhas funções vitais. Aí eu vou começar a ter falta de hormônio, descalcificação óssea e tudo mais, vai dar problema. Então, quer dizer, tirar um pouco aquela ilusão que a gente tem, eu vou correr 100 quilômetros por dia e vou secar. Pode ser que aconteça, mas provavelmente você vai perder osso e tudo mais, vai se dar mal. E por último, eu quis só comentar com vocês que tradicionalmente a gente pensa muito em exercício e dieta, mas não pensa nessas coisas, né? A tal da perspectiva também nova. Não pensa uma coisa prática, que o nosso cliente pode estar com um padrão de sono, ou coitado, ele é obrigado a trabalhar de noite. Desalinha a ritmicidade dele. Então, nesses casos, a gente tem que minimizar, não dá para corrigir, mas minimizar o efeito negativo disso. Então, a última coisa que eu vou falar, prometo, saiu um trabalho, por exemplo, onde eles pegavam pessoas que são obrigadas a trabalhar à noite. Só que eles fizeram duas situações. Você, apesar de trabalhar à noite, fazer todas as refeições de dia, ou pegar parte das refeições de dia e parte à noite.
Quando você faz as refeições só de dia, os efeitos de depressão, de estresse que essas pessoas que trabalham à noite costumam ter mais, são minimizados, tá ok? Gente, desculpa aí, o tempo é bacana, mas é que eu fico estressado, porque eu falo muito, eu gosto de falar 2, 3, 4, 5 dias, então espero que tenha possível comunicar algumas coisas para vocês, tá ok? Obrigado. Deixa eu tirar aqui, tudo. Muito obrigado, professor Frank, pela brilhante palestra. É bom que fica um gostinho de quero mais para todo mundo que está assistindo. Então, quem está no chat, aí, pessoal, no YouTube, aproveitem ali que eu já deixei ó, o canal do professor Frank, que é o Falando Francamente com K, tá? Porque lá tem muito mais conteúdo com qualidade também. Aproveitem essas oportunidades. E aproveitem também para deixar aqui ó, o like nessa palestra, para já se inscrever no canal do GPES UPE e compartilhar essa palestra aqui com aqueles colegas da área de nutrição, de exercício físico, na educação física, de forma geral. Muito interessante. Nós percebemos aqui a importância do estilo de vida. E no final vocês têm um espacinho para fazer as perguntas. Então aproveitem para deixar as perguntas no chat também. Passo a palavra agora para a professora doutora Yara. Yara, pode ficar à vontade. Obrigada, Gustavo. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, tá? Só um minutinho. Okay. Você me confirma, Gustavo, por gentileza, se está em tela cheia, tudo certinho? Tá certinho, obrigado. Então, tá bom. Tá? Então, pessoal, né, boa noite. Quero inicialmente, né, agradecer o convite também do professor Gustavo para estar aqui com vocês hoje. Parabenizar também, né, o professor Frank pela apresentação. É muito legal ver as pessoas falando daquilo que gostam, né? Então, certamente uma oportunidade para a gente também estar revisando alguns conteúdos, aprendendo coisas novas relacionadas à obesidade. E aí, então, eu vou continuar, né, a nossa temática, direcionando um pouquinho mais do foco da nossa conversa hoje para os aspectos psicossociais, tá? E aí eu vou focar num público em especial, né, que são os adolescentes, porque é um público que eu tenho trabalhado nos últimos anos, e aí a gente vai discutir também alguns aspectos relacionados, né, à importância da gente cuidar, né, desses adolescentes que têm obesidade, tá? Então, como o professor Frank também colocou ali, né, acho que é sempre importante a gente ressaltar que as mudanças, né, ocorridas aí nos hábitos alimentares, né, na prática da atividade física, elas vão resultar, então, né, em um balanço energético positivo, o qual tem sido apontado, então, né, nos últimos anos aí como um dos responsáveis, né, pelo aumento da prevalência de obesidade em todo o mundo. Então, acho que é importante a gente reforçar, né, que a obesidade ela é considerada, né, uma doença crônica que vai ser caracterizada, né, principalmente pelo acúmulo excessivo ali de gordura corporal. E aí a etiologia da obesidade, ela vai envolver, pessoal, né, uma complexa rede de interações, né, de determinantes genéticos, hereditários, né, ambientais e socioculturais, por exemplo. E dentro desse aspecto, é importante a gente lembrar também que a obesidade ela continua a ser um problema bastante desafiador, né, dentro desse contexto de saúde global, principalmente porque ela é um fator de risco para um conjunto crescente aí, né, de doenças, principalmente, né, as doenças crônicas, como as cardiovasculares, né, doenças renais, doenças hepáticas, enfim, síndrome metabólica e alguns tipos de câncer, tá? Então, acho que esse é um ponto que vale sempre a pena ressaltar, né, quando a gente está falando sobre o aspecto da obesidade, tá? É importante a gente lembrar também, pessoal, né, que no público, né, infanto-juvenil, os índices relacionados, né, ao sobrepeso, eles têm uma relação, então, né, com um IMC alto na vida adulta. Então, acho que é importante a gente tratar essas questões, conversar, né, e conscientizar sobre a presença da obesidade na infância e na adolescência,
Porque a criança ou adolescente que tem, né, um excesso de peso, que tem o diagnóstico de obesidade, ele tende a manter isso lá na vida adulta, tá? E a gente tem também, né, dentro da literatura, relatos aí que mostram que alguns períodos eles são considerados críticos, né, para o aparecimento da obesidade, como os primeiros 2 anos de vida da criança, né, e é por isso que hoje a gente tem recebido, acredito eu, né, uma quantidade maior de informações sobre a necessidade, né, e a importância da alimentação na criança até os 2 anos, e de como estimular ela a ser ativa, né, fisicamente, mesmo nessa fase muito pequena da vida. E o outro período crítico é ali, né, o início da adolescência, então entre os 10 e os 16 anos, mostrando então que, obviamente, a gente tem que cuidar, né, do peso durante toda a nossa vida, mas alguns períodos são apontados então pela literatura como sendo críticos e que merecem uma atenção bastante especial por parte da gente. Então eu vou mostrar para vocês aqui, né, brevemente, dados, né, que foram publicados recentemente dentro de uma revisão sistemática que fala sobre a prevalência, né, do sobrepeso e da obesidade em crianças e adolescentes, né, brasileiros. Então, esse estudo ele vai mostrar para a gente, e dentro, né, da metodologia, a gente teve aí 40 estudos incluídos, né, somando todas as crianças e adolescentes desses estudos, passaram aí de 260 mil, né, e a faixa etária incluída, então, foi de 7 a 19 anos. O que a gente identificou, né, o que os autores identificaram nesse primeiro estudo que eu estou trazendo aqui para vocês. Um dado, né, que já chama a atenção da gente é que a maior parte, quase 50%, um pouquinho mais de 50% dos estudos, eles são realizados na região sudeste e sul, né, então aqui a gente já tem que acender um alerta, né, porque pode ser que os dados que a gente tem atualmente não reflitam, né, as características de todas as regiões do Brasil, né, sendo necessário que mais estudos sejam feitos, então, na região norte, nordeste e centro-oeste. Tá? E dentro desses estudos, então, os autores, né, que conduziram essa revisão sistemática, eles identificaram uma taxa, né, de sobrepeso de 15,7%, né, nas meninas e de 13,7% nos meninos, e uma prevalência de obesidade de 8,5% nas meninas e de 9,9% nos meninos. Tá? Então, esses dados, eles vão ao encontro, né, do que a gente tem na literatura internacional também, mostrando que a obesidade na infância e na adolescência também é um problema crescente nos últimos anos e que acompanham, muitas vezes, o que a gente tem visto em estudos conduzidos com adultos, né? Então, esse outro estudo que eu mostro aqui para vocês é um estudo, né, de prevalência também, que incluiu mais de 59 mil indivíduos brasileiros, né, adultos, e que mostra que a prevalência de sobrepeso, então, nos homens é de 56,5, né, e de 58,9 nas mulheres, e que a de obesidade é de 16,8, né, nos homens e de 24,4 nas mulheres, tá? Então, esses dados, eles mostram para a gente, né, a necessidade da gente, muitas vezes, trabalhar na conscientização da prevenção na infância e na adolescência, né, para evitar que o sobrepeso e a obesidade se instalem na vida adulta, e que muita gente precisa de tratamento, né? Muita gente vai precisar de um acompanhamento especializado com profissionais devidamente, né, orientados para trabalhar com esse público. Dentro dessa revisão sistemática ainda, pessoal, né, teve alguns aspectos, alguns fatores que foram colocados aí pelos autores como sendo associados, né, ao excesso de peso. Então, por aqui a gente vê que é uma infinidade de fatores que estão associados, né, ao excesso de peso. Então, a gente tem a inclusão de fatores socioeconômicos, né, como sexo, cor da pele, nível econômico, a região onde mora, né, escolaridade da mãe, se mora ou não em casa alugada, se tem ou não acesso à internet, né, fatores hereditários, fatores genéticos, né, acho que foram muito bem apontados também pelo professor Frank na sua fala, e fatores comportamentais, né, como atividade física, tempo de tela, hábito alimentar, né, vulnerabilidade à saúde, ingesta de bebida, consumo de cigarro. Então, assim, ó, eu coloquei aqui alguns fatores associados, né, que os autores encontraram. E aí, acho que é importante a gente refletir, né, olhando essa quantidade de fatores que podem ter relação com a obesidade.
será que é fácil a gente reverter esse quadro que a gente tem visto, né? Numa crescente prevalência de pessoas com sobrepeso ou obesidade, né? Será que não é muito simples a gente dizer que o problema da obesidade é a falta de atividade física e uma alimentação inadequada, né? Então, eu acho que é importante a gente ressaltar ou pensar nesses fatores de uma forma completa e complexa para poder, de fato, prestar um atendimento, né, de qualidade, seja para o nosso aluno lá na escola, seja para o nosso cliente, né, na academia, para alguém que procura aí os nossos serviços, tá? A obesidade, né, ela é considerada também um dos principais desafios aí da saúde pública, né, de forma global, porque ela também tem sido considerada, né, a quinta maior causa de morte no mundo. E qual é o grande problema que a gente tem por trás da obesidade? É que ela está relacionada também ao aparecimento, né, ao desenvolvimento de uma série de outros problemas, né, como, por exemplo, a hipertensão arterial, né, a apneia, né, obstrutiva do sono, o aparecimento precoce, né, do diabetes mellitus tipo 2 em especial, alguns problemas de pele, osteoporose, né, sinais e sintomas, né, de depressão, alguns tipos de câncer e morte prematura, né? Então, aqui eu coloquei alguns problemas que podem ser desencadeados pelo excesso, né, de gordura corporal, embora a gente tenha vários outros que são e que estão, né, relatados aí na literatura para a gente. E concomitante, pessoal, né, ao crescimento aí do número de pessoas com obesidade, né, e de doenças relacionadas a ela, nos últimos anos, na verdade, nas últimas décadas, a gente começou a ter uma investigação um pouco mais aprofundada sobre a questão da relação entre a obesidade e a saúde psicológica desses indivíduos, né, e os estudos começaram a mostrar para a gente que os adolescentes, então, que têm obesidade, eles são mais suscetíveis, né, ao desenvolvimento de problemas relacionados à saúde mental quando comparados aos seus pares eutróficos, né, ou seja, os seus pares que têm um IMC, um peso considerado adequado, tá? Então, o que a literatura ela começou a mostrar para a gente? Que esses adolescentes, né, que têm obesidade, eles têm problemas com relação à percepção, né, da imagem corporal, tá? Eles têm um maior sintoma de depressão, né? Baixa autoestima, maiores níveis de ansiedade e intenção suicida também, tá? Mostrando, então, que é importante, além da saúde física, a gente cuidar da saúde mental desse indivíduo, especialmente, né, nesse caso do adolescente, que é acometido, então, pela obesidade. A gente tem informações também, né, estudos aí dentro da literatura que mostram que esses adolescentes com obesidade, eles têm 11 vezes mais chances de apresentar insatisfação com o próprio corpo. Então, a gente sabe que é natural, né, que o adolescente, ele tenha uma insatisfação com a imagem corporal, com o próprio tipo corporal nessa fase da vida, né, muito em decorrência das mudanças que estão acontecendo, mas esses adolescentes que têm obesidade, eles têm uma insatisfação com o corpo muito maior, né, do que aqueles que têm um peso considerado adequado, tá? Esses adolescentes, eles também têm uma chance maior de desenvolverem transtornos alimentares, né? Muitas vezes esses transtornos aparecem em decorrência de uma autocobrança, né? E às vezes, né, essa cobrança ela tem relação também com a influência, né, que a mídia vai exercer sobre esse corpo ideal construído, né? Esses adolescentes com obesidade, eles também têm menor autoestima, né? E maior sintoma de tristeza, de nervosismo, de solidão, o que pode desencadear uma série de outros problemas relacionados à saúde mental. E a gente tem relatos também que apontam, né, que os adolescentes com obesidade, eles têm 40% mais risco de apresentar depressão e que a obesidade na infância, ela está associada à depressão lá na vida adulta, tá? Então, apesar de recente, né, esses estudos sobre obesidade e aspectos psicossociais, a gente já tem informações que são bastante preocupantes e que ressaltam a importância da gente se atentar também para esses aspectos quando a gente está trabalhando com um público que tem obesidade.
Com relação, pessoal, né, ao tratamento da obesidade, então a gente teve aí, né, nos últimos anos aquela crescente de prevalência, mais pessoas, né, crianças, adolescentes, adultos e idosos com obesidade, e a partir desse panorama, né, começaram a buscar, né, os pesquisadores, então, os profissionais que atuam lá na ponta começaram a buscar estratégias para tratar, né, ou para minimizar esses danos causados pela obesidade. Então, como a gente sabe que a obesidade ela é uma doença, né, multifatorial, então existem vários fatores, né, associados à obesidade, a gente também acredita que o tratamento ideal vai ser resultado de uma combinação multidisciplinar de intervenções, tá? E aí, geralmente, essas intervenções multidisciplinares, elas são compostas, então, pela prática regular do exercício físico, né? Por modificações, muitas vezes, no comportamento alimentar desses indivíduos e por acompanhamento psicológico, né? Existem outras intervenções que são possíveis, né, de serem realizadas, mas num aspecto geral, né, quando a gente faz um levantamento na literatura, essas acabam sendo as mais utilizadas, em especial, né, aquelas que trazem a questão do exercício físico associada à dieta, à modificação, né, alimentar, tá? Então, é importante que a gente se una, muitas vezes, né, a outros profissionais, para que, de fato, a gente busque alternativas que sejam mais efetivas aí, né, nesse controle, nessa redução dos índices de obesidade, tá? A literatura, ela também mostra para a gente, pessoal, que os tratamentos que têm maior sucesso, né, os tratamentos para obesidade, que apresentam efeitos de longo prazo, porque como o professor Frank colocou, o mais difícil não é reduzir o peso, é manter, né, aquele peso perdido ao longo dos anos. Então, os efeitos, né, ou os estudos que estudam esses efeitos aí a longo prazo, eles são baseados, então, né, em aspectos relacionados à família. Então, é importante, quando a gente está trabalhando com crianças e adolescentes, né, que a gente inclua a família dentro das modificações comportamentais que serão necessárias, tá? Esses estudos também apontam ou são baseados aí em mudanças de comportamento, né? Mudanças relacionadas, na maior parte das vezes, aos hábitos alimentares, né? Porque a gente sabe que os hábitos alimentares hoje, de grande parte, né, das crianças e dos adolescentes, está péssimo, tá? Associado, obviamente, às modificações, né, relacionadas a um estilo de vida mais ativo, né? Uma prática regular de exercício físico, a quebras ali no comportamento sedentário, né? Então, os estudos, eles mostram, né, que essas modificações, elas tendem, né, a ter um efeito maior e mais prolongado, tá? Quando a gente consegue, então, de fato, além de desenvolver, né, um trabalho multidisciplinar, mexer nesses componentes aqui, tá? A gente tem, pessoal, né, uma série de estudos que retratam aí a questão, né, do exercício associado à dieta para perda de peso em adolescentes, né, intervenção para o tratamento da obesidade, né, em crianças que mostram aí os efeitos dessas intervenções, né, sobre indicadores antropométricos como o IMC, a relação de cintura-quadril. E nos últimos anos a gente começou a ter, né, uma quantidade maior, como eu falei para vocês, de estudos aí que vão verificar a questão do tratamento, né, da obesidade sobre a saúde psicossocial, incluindo, né, a autoestima, a imagem corporal, sintomas de depressão, por exemplo, nessa população mais jovem, tá? E aí, nesse contexto, então, eu vou trazer aqui para vocês um próximo estudo, né, que foi conduzido, inclusive aí na UPE, né, pelo nosso grupo, e que retratou um pouquinho, né, sobre a questão desses aspectos psicológicos, né, dessas variáveis psicológicas em adolescentes com obesidade. Então, dentro desse projeto, né, que visava aí justamente o controle e o tratamento da obesidade de forma multidisciplinar, participaram, né, desse estudo, então, 62 adolescentes, e eles foram submetidos, né, a uma intervenção multidisciplinar. Então, esses adolescentes, eles eram acompanhados durante 6 meses, né? E durante esses 6 meses, eles recebiam toda semana
uma sessão, né, de aconselhamento nutricional, uma sessão de aconselhamento psicológico, exercício físico supervisionado, né, 3 vezes por semana, e mensalmente, né, eles faziam a consulta aí com a endocrinologista do projeto, e aí a gente foi identificar, né, verificar o que acontecia com a saúde mental desses adolescentes após essa participação na intervenção multidisciplinar, tá? E aí o que a gente pôde observar, né, com o passar do tempo, foi que a participação nesse projeto, né, multidisciplinar, ele reduziu, né, os sintomas de depressão nesses adolescentes. Então, a gente tem aqui 2 grupos, né, o primeiro grupo que treinou em alta intensidade e o grupo que treinou em baixa intensidade, e a participação, né, nessa intervenção, ela também foi capaz de reduzir alguns níveis de ansiedade, tá? Aqui, né, acho que vale a pena ressaltar também, né, que a intensidade do exercício é algo que tem sido estudado um pouquinho mais de foco, né, nos últimos anos, e aí, nesse grupo de adolescentes, né, a gente identificou que o treinamento de alta intensidade, ele teve um tamanho, né, de efeito maior sobre aquelas variáveis que a gente estava identificando, tá? Então, tanto alta intensidade quanto baixa intensidade produziram, né, benefícios sobre os sintomas de ansiedade e depressão, mas esses benefícios, eles se mostraram um pouco maiores, né, naqueles que treinaram em alta intensidade, e aí a gente tem uma série de teorias, né, da psicologia que podem explicar essa questão. E esse segundo estudo que eu coloquei aqui para vocês, né, ele foi recentemente publicado, então, né, saiu do forno aí faz poucos dias, foi publicado agora dia 30 de outubro, e ele é uma revisão sistemática, né, com meta-análise que vai investigar aí os efeitos, né, da atividade física sobre alguns parâmetros da saúde psicossocial também de crianças e adolescentes, tá? Então, num contexto geral, né, o que a gente tem aqui? Os estudos que foram incluídos nessa meta-análise, tá? E aí, quando aplicado, então, né, os testes estatísticos para gerar a meta-análise que vocês estão olhando aí, a gente pode identificar que, com relação aqui, né, ao tipo do exercício, tanto o exercício aeróbico quanto o exercício que tinha característica mais anaeróbica, né, eles demonstraram resultados positivos sobre as questões emocionais, né, e psicossociais aí de crianças e adolescentes, tá? Mostrando que as 2 estratégias podem ser interessantes para aqueles profissionais que atuam, né, com crianças e adolescentes que têm obesidade e que estão pensando no melhoramento desses aspectos psicossociais, tá? Um fato que eu quero chamar, né, a atenção de vocês é que essa meta-análise, ela traz também, né, essa tabelinha, essa segunda tabela, que fala sobre a qualidade, né, dos estudos que foram, então, incluídos, né? E o que a gente tem aqui, né, pessoal? A qualidade dos estudos, ela foi verificada por meio, né, da escala Pedro, que é essa última colunazinha aqui, que eu estou mostrando para vocês, que é uma escala bastante utilizada, né, quando a gente trabalha com ensaios clínicos aleatorizados, que é um tipo de estudo que visa justamente identificar, né, os efeitos de intervenções aí, né, de uma forma resumida. E aí uma das coisas que a gente pode observar aqui é que dos 24 estudos, então se a gente contar aqui, né, cada linhazinha é um estudo. Desses 24 estudos que foram incluídos nessa meta-análise, apenas 5 estudos tiveram uma nota igual ou superior a 7, tá? Então, esses dados, eles chamam a atenção da gente, por quê? Porque refletem que, apesar das evidências, né, sobre a obesidade e aspectos psicossociais, saúde mental, enfim, estarem aumentando, né, nos últimos anos, a gente ainda tem uma carência muito grande de estudos que sejam conduzidos e que apresentem, né, uma boa qualidade metodológica, tá? Então,
o ideal, né, alguns autores colocam aqui para a gente que é interessante que esse score da Pedro seja de 6 a 7 para cima, né, e não para baixo, porque senão esses estudos eles podem ter um risco de viés muito grande, né, o que pode prejudicar aí a interpretação dos resultados, tá? Então, acho que esse é um ponto bem importante, né, da gente ressaltar nessa conversa aqui que a gente está tendo. E assim, pessoal, quando a gente pensa, né, nos aspectos, nos desfechos psicológicos e psicossociais em adultos com sobrepeso e obesidade, a gente vai ter relatos, então, na literatura, que são semelhantes àqueles que eu acabei de mostrar para vocês, né, que a maioria dos resultados psicológicos, então, né, estudos que envolvem aí a questão da imagem corporal, da ansiedade, estresse, satisfação com a vida, dor objetiva, dor subjetiva, né, entre outras variáveis aí, esses estudos geralmente eles são mal estudados, né, então esses resultados eles não são bem apresentados e existem ainda evidências de achados que são bastante conflitantes, tá, ou de efeitos nulos, então o que dificulta a gente chegar a uma conclusão sólida, né, de como o exercício físico ou como as intervenções multidisciplinares atuam aí dentro da saúde, né, psicossocial de crianças, adolescentes e como vocês estão vendo aí também de adultos, tá? Então, isso vai mostrar para a gente que mais investigações são necessárias, né? Embora a gente tenha tido nos últimos anos um aumento progressivo, né, de pesquisas relacionadas a essa temática, a gente ainda observa, né, uma carência de investigação bastante grande dentro desse aspecto, tá? E eu gosto muito desse estudo aqui que eu estou mostrando para vocês também, que ele é uma revisão sistemática qualitativa, né? Então, ele tem a característica de ouvir, né, o que os pacientes que participaram de intervenções relatam sobre a questão do sobrepeso e da obesidade, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês alguns pontos, né, desse artigo que me chamaram a atenção e que mostram os desafios gerais, né, que vão resultar numa diminuição do engajamento ou uma diminuição do sucesso no tratamento da obesidade. E por que isso é importante, pessoal? Né, os estudos qualitativos, nesse sentido, eles ajudam a gente a entender sobre o nosso paciente, sobre o nosso aluno, né, sobre o nosso cliente, enfim, como vocês queiram chamar. Então, eu acredito que muitas vezes esses relatos que estão dentro dos artigos científicos se assemelham muito ao que a gente acaba encontrando lá dentro da nossa prática. E aí, um dos desafios, né, que a gente tem, um dos desafios apontados aqui como um fator que vai reduzir, né, o engajamento ou o sucesso no tratamento da obesidade está relacionado ao horário do atendimento. Então, pensar, né, em que horário eu vou conseguir aqueles indivíduos, eu vou conseguir atender aqueles indivíduos. Ou um outro exemplo, né, a gente que conduz projetos dentro das universidades, às vezes os pacientes, né, os participantes, eles têm dificuldade de participar daquela atividade por conta do horário de atendimento, né? Então, essa é uma barreira dentro da visão ali de quem participa desse tipo de intervenção, né? Para quem busca o tratamento aí para obesidade. Um segundo ponto que é um desafio é a questão das despesas, né? Então, entra aqui a questão financeira. A gente está falando que o tratamento para obesidade é importante que ele seja multidisciplinar, né? Ou seja, que ele envolva mais de um profissional, só que isso muitas vezes é custoso para aquele indivíduo. A gente sabe que nem todas as pessoas elas vão ter condições, né, de buscar auxílio com profissionais que sejam referência na área e com diversos profissionais, né? Então, quando a gente põe ali na ponta do lápis um acompanhamento com personal, com nutricionista, com psicólogo, né, com endócrino, grande parte das pessoas acabam, né, não tendo condições, então, de manter essas despesas aí. Um terceiro ponto ressaltado, né, dentro desse estudo é a questão da falta de apoio da família, e aí vai muito ao encontro daquilo que eu falei no início da apresentação, né, de que a família precisa estar engajada nesse processo, especialmente quando a gente trabalha com criança e adolescente, porque muitas das modificações que vão acontecer, né, no estilo de vida dessas pessoas,
elas têm relação direta com o estilo de vida dos pais e dos cuidadores, né? Então, a família toda precisa abraçar, de fato, a causa ali, né, das modificações comportamentais. Uma outra barreira, né, relatada pelos participantes é a questão do desestímulo ao exercício, né? Então, as pessoas, às vezes, estão inseridas dentro de um tipo de exercício físico que elas não gostam, né? Então, buscar, né, opções que tornem aquela prática mais prazerosa para a pessoa é essencial, porque senão qualquer feriadinho, né, qualquer modificação no tempo, ela vai encontrar naquilo, né, uma barreira para continuar praticando o exercício, e a chance, então, dela desistir, né, dela sair daquela intervenção é muito grande. E um outro ponto, né, que vai muito a calhar com o que a gente está vendo aqui é a presença de doenças mentais, né? Então, se esse indivíduo ele já tem um diagnóstico, né, de ansiedade, de depressão, por exemplo, isso aumenta a nossa a dificuldade, né? A dificuldade ela vai ser aumentada para a gente manter essa pessoa dentro do tratamento para a obesidade, tá? Então, trabalhar, né, com questões diagnósticas, obviamente, né, para os profissionais que têm a competência para fazer isso, pode ser um facilitador ou pode ser algo que mantém as pessoas dentro das intervenções, dentro dos programas aí, né, de tratamento da obesidade. E aí, né, caminhando aqui para o finalzinho também da minha fala, acho que é importante a gente considerar alguns aspectos relacionados, né, essa questão psicossocial e a obesidade na adolescência, é que a gente fala um pouco de exercício, né, mas a maior parte dos estudos não tem controlado a intensidade do treinamento, tá? Não existem, né, diretrizes claras e padronizadas para o tratamento da obesidade em crianças e adolescentes, e isso dificulta também o direcionamento, né, do que precisa ser feito para a gente tratar a obesidade nesse público infanto-juvenil, tá? E a literatura também coloca para a gente que novos, né, e bons estudos, eles são necessários para elucidar, então, o real efeito do exercício e das intervenções multicomponentes sobre os aspectos psicossociais, tá? Então, acho que ainda tem muita coisa para a gente estudar, né, para a gente elucidar dentro dessa temática, certo? Agradeço, então, mais uma vez, né, ao Gustavo, a participação de todos vocês, né? Eu deixo aqui o meu e-mail institucional, né, o meu contato nas redes sociais, contato aqui do grupo, e a gente está aberto agora para conversar, tá? Muito obrigado, professora Yara, pela excelente palestra. Nós ficamos aqui com muitas questões agora. Aproveite esse momento para quem está assistindo. Pessoal, se quiser fazer alguma pergunta, ainda dá tempo, tá? Nós temos algumas, vai depender aqui do tempo das respostas, tá? Vamos lá, para a primeira questão. Primeira questão aqui, eu vou por ordem, questão da Rossana, do Ponte, para o Frank. Os estudos reportando este teto de gasto energético através dos programas de exercício físico apontam como encontrar esse valor para cada indivíduo? E aproveito aqui para complementar a questão dela, algo que muitas vezes na educação física pode ser um problema, né? As pessoas têm aquela dificuldade de avaliar para prescrever, e algumas pessoas aí ficam na dúvida, será que vale a pena, então, avaliar para fazer estimativas sobre o tempo que a pessoa iria demorar para emagrecer? Professor Frank, deixa essa questão aqui para você. Bem, Yara, depois tem mais uma questão para você também, mas se quiser complementar, fica à vontade, tá? tá. Bem, desses estudos aí, geralmente, eles usam, por exemplo, água duplamente marcada, né, para a pessoa poder fazer as suas atividades, né? É uma técnica que tem mais validade ecológica, porque às vezes, por exemplo, você vai medir com alguns equipamentos em laboratório e a pessoa não está fazendo as funções da vida dela normal. Aí eles dão lá uma água com isótopo, não, radioativo e tal, e aí eles perceberam por meio disso, tal, que
que aparentemente tinha essa discrepância, né? Então pegavam populações bem sedentárias e populações bem ativas, como a massa deles era parecida, eles tinham um gasto calórico parecido, mas mudava a distribuição no que eles gastavam. Agora, assim, eles não dão para a gente assim, uma ferramenta de como eu vou fazer isso na prática. Mas, de modo geral, a gente já vê um pouco isso no dia a dia, né? A gente vai treinando nossos clientes ou fazendo lá uma orientação nutricional, um plano alimentar para ele, e aí a gente sabe que quanto mais próximo, à medida que a pessoa vai emagrecendo, vai ficando mais e mais difícil novos emagrecimentos. Talvez a gente não tenha ali uma ferramenta para que a pessoa emagreça. Então, quer ver um exemplo bobo, né? Segundo aí na fisiologia, às vezes o pessoal fala assim, uma mulher padrão modelo da fisiologia tem 27% de gordura, desses 27%, 15% seria uma gordura de reserva que ela poderia perder e 12% gordura que está nos órgãos, essencial. Então, lógico que isso é uma média, mas em teoria, se você vai ficando, ali uma mulher começa a ficar 15, 10, 8% de gordura baixo, provavelmente ela vai começar a aparecer o quê? Um sinal ali que o ciclo menstrual vai bagunçar. Então, quer dizer, talvez você não tenha uma ferramenta, mas é um indicador que você já está chegando nesse teto para essa mulher. Né? Então, na verdade, não tem uma ferramenta, mas tem essas indicações aqui, comparando uma norma da população, quanto ela teria de ter de gordura, e você vai vendo hormônios sexuais muito baixos, não está tendo ciclo, está tendo amenorreia ou oligorreia, né? A amenorreia é um ou nem um ciclo por ano, a oligorreia, se não me engano, até 2. Então, vai afetando tudo, né? Então, não tem uma ferramenta, em suma, não tem uma ferramenta assim, faz isso com o cliente. Mas parece... E claro que também essa coisa do teto é uma coisa que eles criaram com base em observações, né? Não é Parece que existe esse teto, tá? E essa dificuldade, Frank, que o pessoal muitas vezes encontra no momento de prescrever, aí fica essa dúvida. Então, se as estimativas, por exemplo, estimou o percentual de gordura, e aí ele vai lá e faz o cálculo matemático, né, para tentar identificar uma projeção, para poder falar para o cliente, olha, pode demorar tanto tempo para alcançar o objetivo, se for só com exercício, mas se for com exercício e nutrição, e aí vale a pena, não vale? Que dica você daria para quem está aí na área de atuação? Mesmo eu, quando brinco, faço para algumas pessoas, tal, eu uso esses cálculos, né? Mas, assim, eu não costumo, na prática, né? Se alguém quiser, até manda um artigo, que eles fizeram uma coisa muito simples. Eles pegaram 2 ou 3, se não me engano, programas ou formas bem famosas que fazem um prognóstico da velocidade de emagrecimento, e aí depois verificaram quantas pessoas de fato emagrecem. Na verdade, não fizeram só emagrecimento, tanto emagrecimento quanto quantas pessoas engordariam quando tivesse em superávit calórico. E aí observa que fura muito. Por exemplo, se não me engano, eu tenho quase certeza desse dado, que quando as pessoas estavam em superávit calórico, eles estimavam, o erro foi de 96%, eles imaginavam que a pessoa ia crescer, engordar tanto e quase não engorda. Por quê? Porque a pessoa, ela começa a se movimentar. Então, o conselho que eu tento seguir é assim, eu até estimo, né? Mas primeira coisa, aquela coisa de 1 quilo de gordura ter 7.000 calorias. Aí eu falo, bem, recomendação que muitas sociedades têm, vamos cortar 500 calorias por dia, porque 5 vezes 7 é 35, então eu teria um emagrecimento ali de meio quilo por semana. Eu acho assim, sabe, entre dar um chute e não ter nenhuma informação, segue isso, mas a questão não se espante se isso não acontecer. Porque, na verdade, a gente não consegue controlar, né? A gente não sabe... Vamos imaginar, por exemplo, a professora Yara, ela me passa, eu sou lá um adolescente, ela me passa toda uma orientação para eu fazer exercício. E claro, na hora que ela está passando, ela está me orientando, eu estou fazendo, mas ela não tem controle, talvez, do que eu faço em casa. Por exemplo, vamos imaginar que eu fico mais cansado, chego em casa, fico mais parado, me movimento tanto, ou sem que ela perceba, nem eu não percebo, sem querer, aos poucos, eu aumento um pouquinho a minha ingestão calórica. Quer dizer, então, a professora Yara, ela vai ter ali uma indicativa, que ela sabe que ela está fazendo uma coisa que funciona, mas ela vai ter muita dificuldade para saber aonde eu vou chegar em função desses comportamentos e talvez até da minha fisiologia, como a minha fisiologia resiste a isso ou não. Né? Então, esse é o problema. Então, faz o cálculo só para dizer assim que não... Mas não se fia muito nele, não. Legal. Melhor ter alguma projeção, né? Mas saber que tal, né? Tem algum caminho ali que nem sempre vai ser exato. Só para a gente ficar o canudo, falar que estudou, né? Falar que... Vamos tentando, né? Vamos tentando construir ciência e arte, né? Trabalhando esse nosso trabalho.
Yara, uma questão aqui para você. Você gostaria de complementar, Yara, falar alguma coisa também? Não? Não, Gustavo, Então, estou satisfeita. tá. Aqui uma questão para você, do Guilherme Gomes. Professor Yara, é correto afirmar, então, que os exercícios mistos são o tipo de exercício mais eficaz na prevenção e no tratamento da obesidade? Ele complementa a questão dizendo, visto que conseguem agregar tanto os benefícios dos exercícios aeróbicos quanto dos exercícios anaeróbicos. Guilherme, né? Obrigada pela pergunta. Ah, hoje a gente ainda tem, Guilherme, né, uma carência de estudos pensando, né, especialmente nos aspectos psicossociais sobre os tipos de exercício. Né? Então, acho que para algumas variáveis a gente já tem evidências, né, que mostram que o exercício combinado, né, que é combinar o aeróbico com o treinamento de força, por exemplo, né, a musculação, acaba sendo o método mais interessante, né? Especialmente para condições ali físicas, né, de composição corporal, medidas antropométricas, enfim. Então, a gente tem respaldo que aponta, né, a utilização desse método combinado, tá? Quando a gente pensa ainda em aspectos, né, psicossociais, a gente observa na literatura uma carência muito grande sobre diferentes tipos de treinamento. Então, acaba que sempre tem treinamento aeróbio, né, ou treinamento anaeróbio, ou combinado, né, a atividade de aeróbio mais musculação, e poucos são os estudos que testam outras intervenções. Né? Então, eu acho que o grande desafio que a gente tem hoje é saber qual é o efeito dessas outras intervenções sobre as variáveis que a gente está investigando. Né? Qual é o efeito, por exemplo, lá do Pilates, da natação, da hidroginástica, do kickbox, do Muay Thai, do CrossFit, enfim, né? de outras atividades que as pessoas podem estar inseridas e que a gente não está testando na prática. Tá? Mas num contexto geral, se hoje, né, você tivesse que recomendar ali uma prática para esse grupo, né, dentro das possibilidades, eu acredito muito que a primeira coisa que a gente tem que perguntar para o nosso aluno é sobre a preferência dele, porque não adianta eu impor também, né, um tipo de exercício que ele não vai aderir, né, então, dentro das preferências do meu aluno, poder pensar, né, em estratégias ali que trabalhem diferentes componentes aí da aptidão física. Legal, Yara, muito obrigado. De fato, são muitas questões, né? Nós sabemos do benefício da prática de exercícios físicos para diferentes desfechos, mas a gente ainda tem uma longa caminhada a respeito disso, né? Mais uma questão para o professor Frank, Adriano Matsu. Professor Frank, em relação aos exercícios físicos em alta intensidade, o quanto eles se apresentam mais eficazes comparados àqueles em intensidade moderada? Isso considerando, um ponto que a Yara até destacou aqui, a taxa de adesão aqui, né, e a aderência também, a gente tem que pensar nisso, ao programa de exercício, assim como o grau de obesidade dos indivíduos. Não, obrigado pela pergunta, mas é bem o que a professora Yara falou, né? Eu sempre brinco, às vezes, quando eu falo de exercício, eu falo aqui assim, que o melhor exercício é aquele mais intenso, mais prolongado e mais frequente, se você tivesse um sujeito ideal, né? Eu sempre brinco, eu falo assim, bem, eu casei, então eu não sei o que a pessoa que casou comigo esperava, talvez ela esperasse um príncipe, alguma coisa ideal, mas o que sobrou foi eu, quer dizer, tinha o ideal e o real. E é bem o que a professora falou e o que você pergunta, quer dizer, a gente tem sempre, por exemplo, né, o que a professora falou, eu também levo muito, não só para o exercício, como para a dieta. Às vezes, por exemplo, tem muito isso na educação física, né? O professor que gosta muito de musculação, aí ele quer impor para todo mundo musculação. O aeróbico, da mesma forma tem na nutrição também. Agora, de certa forma, na nutrição, uma dieta que está um pouco em destaque aí é cetogênica. Aí o cara, a pessoa ele não é nutricionista, ele é nutricionista cetogênico, né? Antioxidante. E aí eu acho que a professora falou tudo, quer dizer, a gente tem variáveis que a gente tem que controlar, a intensidade, a duração, se foi intermitente, a densidade, o tempo de pausa, mas é isso que a professora falou. Você pode, na sua cabeça, fazer isso perfeito, mas a pessoa não tem adesão porque ela não gosta. E é o que entra também na tua pergunta, que muitas vezes a gente vai trabalhar com cliente obeso, sobrepeso, tem alguns dados que se você começar simplesmente aumentando a intensidade, a mortalidade cai, eles vão desistir, não estimula, né? Então, a professora falou isso, né? A gente não sabe, então, sei lá, que nem ela deu exemplo.
Se a pessoa gosta muito de um Muay Thai, aquilo mexe com ela e ela consegue ter frequência, não machuca, gosta. Pô, vamos usar o Muay Thai, né? Vamos fazer o que ela gosta, entendeu? Então, tem essas características, né? Então, assim, o que eu estava falando o tempo todo, assim, de exercício intenso, era sempre num contexto do ideal. Até porque se você pega, por exemplo, a gente fala na praia, um HIIT. HIIT é melhor? Então, ele é melhor em termos de poupar tempo, mas se você pegar lá um HIIT que gasta 500 calorias e um moderado que gaste 500 calorias, talvez emagrecimento não é muito diferente. Vai ser diferente em termos de adaptação biogênese mitocondrial, vaso, neural, mas emagrecimento talvez não seja tão diferente, né? Porque tem muitos estudos já mostrando isso, né? HIIT versus não sei o quê. Quando você equaliza o gasto, né? Agora, é o que a professora falou, vamos fazer no mundo real. Eu preciso, por exemplo, eu sou um personal. Qual que é a preferência de indivíduo, qual a disponibilidade de tempo desse indivíduo, né? Então, às vezes, se ele tem pouco tempo, talvez um HIIT seja interessante. Se ele tem, então, é complicado. Basicamente isso. Muito legal, professor Frank, muito bacana. Nós temos várias perguntas, provavelmente não teremos tempo de responder todas, tá? Yara, vou aqui para uma pergunta feita aqui pelo Adriano Matsu, também para você. Professor Yara, você acredita que o sucesso do tratamento da obesidade em crianças e adolescentes é determinado por uma mudança nos hábitos das próprias famílias? Eu acredito, Adriana. Eu acredito, né? E aí, baseado também, né, no que a gente tem de respaldo científico, que eu acho que é importante a gente associar, né, também esse fator. Quando a gente pensa, né, na criança e no adolescente, ele está incluído dentro de um ambiente que muitas vezes ele não tem condições de modificar, né? Então, se a gente pensa nos aspectos, né, da alimentação nutricional, existe um adulto que é responsável, né, por oferecer o alimento, por comprar, por preparar aquele alimento. Então, se a alimentação, nesse exemplo, né, não for modificada de uma forma geral, dificilmente eu vou conseguir atingir a criança e o adolescente. Né? Se eu não tenho em casa o exemplo, né, de pais que são ativos, de que utilizam o tempo de lazer, por exemplo, para fazer, né, um esporte, uma atividade física, possivelmente aquela criança, aquele adolescente não vai se engajar nesse tipo de atividade também. Né? Então, quando a gente pensa nesse público, né, infanto-juvenil, acho que o exemplo ou o que ele vivencia dentro de casa é um grande fator que a gente tem que considerar. Né? Então, quem trabalha, né, com criança e adolescente precisa compreender também sobre a rotina ali dos pais, né, dos cuidadores, e pensar em estratégias que modifiquem o estilo de vida de uma forma geral, né, para que a gente possa, de fato, ter mais sucesso ali dentro daquelas ações que a gente for propor. Eu acho que esse que é o interessante, né, Gustavo? Assim, a gente não tem uma fórmula mágica, porque cada realidade vai ser uma. Né? Cada pessoa vai ter um contexto de vida, e aí a gente precisa entender aquele contexto, pensar, botar a cachola para funcionar, né? Baseado no que a gente tem de melhor evidência, e propor alternativas para tornar, né, o estilo de vida das pessoas mais adequado. Muito legal, professor Yara. Aproveitando as falas de vocês, né? Muitas vezes a gente recebe essa pergunta, mas qual é o melhor exercício, quanto a dose e tudo que vem junto, né? Muitas vezes eu começo dando uma dica que o melhor exercício é aquele que você faz. Depois, com o tempo, aí como o Frank apontou, com o tempo você vai tentando ajustar, melhorar. Primeiro vamos começar fazendo, né? Muito bom. Uma pergunta ampla agora para os dois. Pessoal, eu sei que tem outras perguntas aqui no chat, já recebi até uma mensagem. A Fran falou, pode pular a minha, porque eu vi que tem outras perguntas ali. E eu vou fazer uma pergunta ampla para os dois. A pergunta é a seguinte: e você que está aqui nos assistindo, acompanhe esses profissionais aqui nas redes sociais, busque saber mais sobre eles, porque com certeza vocês vão conseguir muito mais informação, muito mais conteúdo de qualidade também. A pergunta ampla aqui é a seguinte: considerando a complexidade do tema abordado, emagrecimento, como profissional de educação física, abre aspas aqui, do futuro, né, deve realizar a sua formação pensando nessa intervenção tão complexa que ele tem para fazer aí no futuro, tá? E esses palestrantes aqui, gente, eles são escolhidos assim a dedo,
são pessoas muito dedicadas, éticas, então por isso que a gente escolhe essas pessoas. E aproveito para que vocês possam dar algumas dicas agora a respeito de tudo isso. Aqui é a formação para uma futura atuação. Eu vou falar bem rapidinho. Bem, eu sou suspeito porque todo o meu background, toda a minha formação é em fisiologia, né? Então, seja na nutrição, seja no treinamento, eu sempre me baseio na fisiologia, né? Mas eu acho que uma coisa que falta... Então, assim, meus alunos falam assim, professor, como é que a gente pode ser um bom profissional? Eu falei, cata um livro de fisiologia humana, leia até você estar sonhando com ele. Depois você pega um dia de fisiologia e faz a mesma coisa. Mas o que eu tenho visto na prática, eu acho que está faltando justamente essa parte da professora Yara, que é o quê? A gente tem muita informação, claro, com as limitações, mas de fisiológica, de como o exercício faz, adapta e tal, mas na hora de prescrever, a gente esquece que é um ser humano, coisa da psicologia, de como intervir, como interagir com ele. Então, por exemplo, na USP, a gente lá, com os nossos alunos, a gente tem um ótimo currículo, mas quando eu vejo, por exemplo, as disciplinas que a gente tem disciplina de treinamento, de musculação, de um monte de coisa. Tá bom, eu saio com todo aquele ferramental, aí eu encontro um ser humano na minha frente, né? Como é que eu vou chegar nele, vou me comunicar, né? Então, às vezes, uma coisa só, não estou falando de forma nenhuma, vamos dizer assim, de forma, como a gente fala, diminutiva da coisa, mas vamos pensar numa questão de coach, né? Por que essa coisa do movimento de coach cresce? Porque existe, então, quando eu falei, não estou falando de forma nenhuma, inclusive eu tenho formação de coach, né? Mas estou dizendo assim, por que a formação de coach cresce? É porque na hora de lidar com as pessoas, às vezes as pessoas são muito técnicas, né? O médico vai lá e sabe tudo da parte da medicina dele, mas é um ser humano que está ali. O nutricionista sabe tudo de dieta, mas a professora falou uma coisa estranha. O que adianta eu fazer o melhor treino se a pessoa não engajar? Né? Então, eu acho que na nossa formação, isso eu falo na educação física e na nutrição, que foram as duas faculdades que eu fiz, e como professor, onde eu dou aula na USP. Eu acho que falta esse aspecto que a professora abordou, da importância do psicossocial, que permitiu, por exemplo, ela responder agora, olha, se eu não interagir com a família, não tem jeito, quer dizer, né? Um adolescente ali, uma criança, a família tem um impacto muito grande nas decisões dele. Então, eu basicamente falo muito para meus alunos pela formação assim, saiba a fisiologia, porque isso vai permitir você entender drogas, remédios, treinamento, nutrição, mas se você não tiver esse aspecto psicossocial, não sei como eu classificaria isso, talvez da psicologia, não vai dar certo, porque você vai ter que aplicar aquilo não num robô, numa pessoa. Acho que é isso. Muito legal. Yara, pode fazer as suas reflexões. Eu concordo, né, com o Frank, eu acho que muito do que a gente faz tem relação com a formação também que a gente recebeu, né? Então, quem recebeu uma formação mais para a área né, biológicas, fisiológicas, vai ter um domínio maior sobre esse assunto, né? Quem gosta mais da parte da psicologia, enfim. Então, eu acho que, enquanto estudante, acho que é importante a gente se permitir conhecer um pouco de todas as áreas. Né? Então, acredito que, assim, as pessoas que estão aqui conosco hoje, né, Gustavo, elas buscam isso, porque às vezes é um debate que a gente não tem dentro da sala de aula, né? Então, a gente tem duas pessoas que trabalham com a questão da obesidade com perspectivas e visões diferentes, e vejam que elas se complementam, porque eu não posso falar da obesidade sem entender a fisiologia, né? E o professor Frank colocou, é importante entender os outros aspectos também que vão fazer com que aquele indivíduo faça ou não faça o exercício, mude ou não modifique o comportamento dele, né? Então, eu acho que dominar as técnicas, né, que são apresentadas pelos professores nas disciplinas é importante, e buscar informação fora é tão importante quanto, né? Então, se manter atualizado, né, participar desses eventos que grupos promovem, né? Tá dentro de grupo de pesquisa, porque a gente precisa pesquisar, gente, né? A gente precisa buscar as informações para poder, de fato, oferecer um tratamento decente, né? Uma condição, assim, digna para a pessoa que está querendo comprar o teu serviço, né? Então, eu acredito que dominar, né, essas técnicas e se permitir sair, muitas vezes, da nossa caixinha para enxergar outras áreas é um comportamento importante, especialmente na sociedade que a gente tem vivido hoje. Muito obrigado, professor Yara, muito obrigado, Frank. Bom, para todos vocês que estão assistindo, eu sei que existem outras questões, mas continuem acompanhando o canal aqui do GPS.
no futuro, quem sabe nós podemos ter outros diálogos com o professor Frank, com a professora Yara, para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre essas temáticas de interesse. Neste momento, então, peço para vocês aí, deixem uma salva de palmas para a professora Yara, professor Frank. Muito obrigado pelas belíssimas palestras que vocês deram aqui. Quero fazer os agradecimentos. Agradecimento à Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco, a ESFPE, professor Mauro Barros, fundador do GPS, e ao agradecer ao professor Mauro, agradeço a todos os participantes do GPS pelo apoio, pela divulgação, aqueles que estão aí assistindo com a gente, também já deixa aí o agradecimento aos palestrantes. Agradeço também ao Alisson, que está nos ajudando aqui na transmissão, a Renata, que também colabora para a organização do evento, e a todos os discentes que colaboraram na divulgação e na organização desse evento. Deixo agora um espacinho para a fala do professor Frank, da professora Yara. Vamos começar pelas damas, né? Professora Yara, um espaço para você poder mandar sua mensagem, e depois professor Frank. Gustavo, mais uma vez quero agradecer, né, pelo convite, dizer que estou à disposição, né, para futuras parcerias aí, e conte, né, comigo nesse processo de disseminar as informações. Agradecer também, em especial, porque de certa forma, estou voltando para casa, né? Eu fiz a minha formação, o doutorado aí na UPE, então é sempre um prazer poder retornar. Agradeço, né, a todos vocês envolvidos aí no evento, e em especial, né, o professor Frank pela oportunidade de estar dialogando, né, contigo. E prazer, inclusive, professor, né, por conhecê-lo distante, né? Espero que a gente tenha a possibilidade de ir em eventos aí próximos ter o contato presencial, tá bom? Obrigada, Gustavo. Obrigado, Yara. Professor Frank, passo a palavra para você. Sim, eu também quero agradecer a professora Yara, também não conhecia, né, que eu estava falando quando a gente estava em off, antes de começar as nossas áreas, não converso, né, a gente não publica na mesma área, não conversa, então foi um prazer participar junto com ela aqui, foi bacana. Agradecer ao convite, né, a professora Yara falou de uma forma mais, como é que fala, bem sofisticada, né, eu costumo brincar, falar a mesma coisa que ela falou, eu falo assim, não quer que eu vá, não me convide, né, então quer dizer, foi um prazer ser convidado, participar com vocês, porque às vezes as pessoas falam assim, é falsa humildade, mas, por exemplo, muitas das coisas que a professora Yara, se fosse um outro palestrante fala, eu sempre estou aprendendo, então eu gosto de estudar, né, eu venho, aprendo, vejo um colega que traz coisas, então hoje eu saí um pouco mais rico daqui, então quero agradecer por isso, né, por esse aprendizado, pelo convite, e claro, também agradecer as pessoas que assistiram, né, e desejar que a nossa contribuição tenha ajudado essas pessoas, né, estimular, porque eu sempre digo, né, como professor, eu já dou aula há 30 anos, eu já estou velho, e claro que a gente fala para o professor assim, qual que é a recompensa do professor? Aí de vez em quando tem um aluno que eu nunca mais vi, que eu nem lembrava, o cara fala, pô, professor, tal dia que você falou a coisa, aquilo me inspirou. Então acho que isso é uma coisa para um professor, né, que nem a gente que gosta de ser professor, que marca muito, né, você fala, poxa, olha, eu nem imaginava, nem lembrava dessa pessoa, e eu contribuí, de certa forma, para o mundo ficar melhor ao estimular alguma coisa boa para aquela pessoa, né? Porque que nem a professora ela falou da questão do diálogo, tem tanta coisa ruim para estimular as pessoas, né? E a gente está colocando uma sementinha aí para estimular para o bem, espero, né? É isso, muito obrigado. Muito obrigado, professor Frank. O interessante é ver nessa fala aí, né, que mesmo sendo áreas tão distintas, quando a gente traz aqui para um evento, existe esse diálogo, né? Às vezes na pesquisa e na atuação profissional, como a gente precisa dialogar para conseguir avançar, né? Muito bacana. Bom, pessoal, quem ainda não fez a inscrição no GPS UPE, faça sua inscrição no nosso canal aqui do YouTube, no canal do professor Frank, a professora Yara também acompanha ali nas redes sociais, e continuamos à disposição. Nós teremos logo mais um novo diálogo virtual, tá, com a participação do professor Herbert Judnovich. Esse próximo diálogo nós teremos um debate mais voltado para a área de comportamento motor, estilo de vida, a importância para a prática de atividade física no futuro. Vai estar muito interessante, então continuem nos acompanhando. Agradeço a todos pela presença, uma boa noite e até o próximo diálogo virtual.